José Galvão Alves, aqui ao meu lado, a bancada acadêmica, senhoras e senhores convidados. Em especial, quero cumprimentar famílias do professor Tito de Abreu Fialho e também do professor Luiz Fernando Ferreira Rocha, em especial nas pessoas da senhora Marilza, esposa do professor Tito, e da senhora Bianca, esposa do professor Luiz Fernando. Sei que também estão presentes os filhos do professor Tito, né? O senhor Tito e a senhora Marilza também. Muito nos honra com a presença aqui. Eu, no momento, estou como presidente em exercício, porque o nosso presidente, o acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, está no período de férias, está viajando. Inclusive, está para nascer uma neta dele, a viagem também tem esse intuito, e nós reforçamos aí os votos de felicidade no nascimento de mais uma neta. Eu quero convidar a mesa para esse momento importante da nossa academia, que é a Sessão da Saudade, o presidente Pietro Novellino, para compor aqui a mesa. Por favor. Esse é um dos momentos mais emocionantes da nossa academia e é importante o professor Pietro Novellino, como ex-presidente, representando todos os ex-presidentes. Presidente, obrigadíssimo. Grazie mille. Benvenuto. Então, agora passarei a palavra ao orador da academia, o acadêmico Omar da Rosa Santos, que irá falar a respeito de ambos honorários, o professor Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva e o professor Tito de Abreu Fialho. Com a palavra, o nosso orador. Tá ligado. Senhor presidente Antônio Nardi, senhoras e senhores convidados, senhores acadêmicos, familiares destes dois novos arcanjos da guarda de Asclépio, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva. Lembra-me a figura venerável do seu pai, Dr. Oscar Ferreira da Silva Júnior, na Santa Casa da Misericórdia. Ele, cardiologista da primeira hora, que até eu pude ter como examinador no concurso para médico do Itamaraty há 50 anos atrás. Luiz Fernando, seu filho dileto, é pai de outro Luiz Fernando, um terceiro da estirpe, respeitável médico do Hospital dos Servidores do Estado, com quem privei, quando dirigia ele o Centro de Estudos. Faleceu cedo. E o seu neto, na flor da idade, Ivan, alegrou a vida do avô. Lembra-me a sua alegria ao descrever as vitórias do neto nos prédios que lhe asseguram carreira brilhante. Hoje está ele fora do país. 4 gerações de médicos ilustres na linha de frente das hostes de Hipócrates. Luiz Fernando é pesquisador de ponta. Formado em 1960, frequentou o saudoso pavilhão Carlos Chagas. Já em 66, foi convocado por Edmar Terra Blois para prestar concurso para professor titular de parasitologia em Manguinhos, de onde jamais se afastou. Consagrou-se como paleoparasitologista símbolo. Ali veio ele a ser diretor da Escola Nacional de Saúde Pública e depois vice-presidente de ensino, liderou a Escola de Saúde Pública, contribuindo na Política Nacional de Saúde. Labutou até 2004, quando se tornou professor emérito. E o amor à instituição o prendeu monasticamente até os últimos dias.
Na paleoparasitologia, produziu quase uma centena de trabalhos, junto com os acadêmicos José Rodrigues e Léia Camilo, os Cora. Não esqueça, Luiz, Léia incumbiu-me de dizer, ela é sua irmã. Luiz Fernando é acadêmico exemplar. Pertenceu à Academia Brasileira de Medicina do Rio de Janeiro. Antes, à Academia de Medicina Militar, Brasileira de Medicina Militar, e depois a esta Academia Nacional de Medicina como honorário. Recebido na Academia do Rio de Janeiro com palmas, teve o condão de vir ocupar a cadeira patronímica de Oswaldo Cruz. Luiz Fernando é homem de virtudes tranquilas. Pudera eu destacar-lhe a polidez, talvez a prudência ou a temperança, que supera todas as naturezas de embriaguez. De certo, a coragem, que é a capacidade da alma de vencer os temores. Sem dúvida, a generosidade, que é a grandeza do espírito. Naturalmente, a humildade, que dirige um homem capaz de enxergar a sua fraqueza, que inibe as pretensões excessivas, marca sublime da liberdade. Luiz certamente tem sido na vida humilde, sem submissão. Enfim, sua marca, a serenidade. Escolho, porém, a última para coroar Luiz Fernando, a simplicidade. Soube ele cantar e silenciar. Aprendeu a respirar na existência. Falar sem exageros, o discurso sincero da pureza do coração, a harmonia dos sábios e sabedoria dos eleitos. Viva Luiz Fernando! O segundo, Tito de Abreu Fialho. É claro, Tito já nasceu poeta, mas este orador só com muito esforço. Deste modo, vai seguindo o curso, desde o alfa até, no fim, o zeta. Ao orador, que já que se banqueteou no convívio, incumbe agora trocar algumas lágrimas pelas palavras, que, já disse Ovídio, são a mesma coisa. No dia da despedida, Tito, tranquilo, como dá-se com os justos no céu, do céu verteram pérolas de chuva, com os olhos, como nos olhos de parentes e amigos, e todas foram recolhidas nos cálices dos corações. Tratei de catar as pérolas que pude, para guardá-las na arca da minha gratidão, do tesouro que foi a familiaridade com este anjo vestido de oftalmologista para nos ensinar o que é ver o mundo dos homens. A cada um de nós ardeu o coração enquanto a providência fazia chover nas pálpebras. Tito é homem bom, sua marca de cidadão livre de qualquer iniquidade. Não tornarei ao discurso de recepção de Tito nesta casa, que pertence à sua família há 200 anos, mais de 200 anos. Se o primeiro, Abreu Fialho, graduou-se como médico na Academia Anatômica, Médica e Cirúrgica no ano de 1815, e ali está a cópia do seu diploma, foi o seu tio-avô, pode apagar, foi o seu tio-avô, José Antônio, que iniciou a saga nesta academia, ainda no século XIX. Aqui ele foi presidente de saudosa memória. Seu filho Silvio e seu neto Luiz Alfredo trabalharam com Tito na velha clínica que ainda existe na rua 7 de Setembro. Com eles, Tito foi acadêmico, professor na UFRJ, escritor e poeta. Sempre poeta e trovador. No hospital, já enfermo, mandava a seguinte pérola. Com um sorriso bem franco, nesse dia 18 de julho, o dia não passa em branco, sou trovador com orgulho. Tito foi a alma mater da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, que fundou, presidiu e frequentou até anteontem.
Trago só aqui a guisa de um dito jocoso, um fragmento daquilo que me mandou, quando lhe escrevi, era dezembro de 1957, por outra razão, um fato que deu-se naquela... Ele era torcedor do Fluminense e eu do Botafogo. E ele disse, Garrincha desencantou e o Flu desmoronou. Ia ser campeão, um empate bastaria. Mas o Mané, quem diria? O Mané disse que não. Ajudou o Valentim a atingir o seu fim. Botafogo 6-2. Eu amarguei, sim, depois. O zoar da gozação. Bem naquela ocasião, Botafogo 6-color. Acabou com o tricolor. Engolir sapo sem água é tarefa difícil, causa mágoa. Creiam, senhores. Diria eu muito mais, mas não devo. Tito trabalhou em muitos hospitais estaduais, Getúlio Vargas, Olivério Kremer, Albert Schweitzer, onde é patrono do Centro de Estudos. Senhores da sua vida exalçam tolerância, temperança e gratidão. Gratidão. Tem sido, sobretudo, grato, que é aquele que cultiva a alegria da memória, que sempre retribuiu em segredo, no convívio dos colegas, no altar da amizade. Esta que rege a dança da humanidade ao redor do mundo. Tito é tolerante. Sempre soube ser tolerante, sem escorregar em concessões convenientes e, consciente do seu lugar entre os homens, soube sempre trilhar o atalho entre o valor e a verdade, naqueles saltos sobre as tesuras entre o bem e o verdadeiro. Enfim, ele é temperante, na fruição do veio que afasta todos os tipos de embriaguez, para exercitar a moderação da alma, que dispensa o fastio de sucumbir aos desejos. Nestas virtudes já se vê, Tito é um privilegiado de Deus, um homem apaziguado. Quem convive no banquete da sua proximidade, logo lhe percebe a polidez. Aparece por fora exatamente como é por dentro, sem qualquer disfarce. Ora, a polidez é a moral do corpo, como a moral é a polidez da alma. No exercício da profissão, nunca desdenhou as duas recomendações do oráculo de Delfos. Conheceu e escavou os arcanos da oftalmologia na prática com perícia, sem jamais haver-se excedido. Desta forma, angariou o respeito dos coetâneos. Humilde, sim, soube reconhecer-se pequeno na criação, preferindo a singeleza, a naturalidade e a moderação aos apelos da presunção, da pretensão e da soberba. O acadêmico Tito tem merecido reconhecimento por suas contribuições, tanto à medicina quanto ao esmero cultural. Integra as sociedades da especialização oftalmológica. Integra também as academias, além da Abrames, onde foi fundador, a Brasileira de Trovas, vice-presidente, e a de Medalhística Militar. O que flui da sua pessoa humana, de chefe de família modelar, pai e esposo formoso, cidadão recatado, homem despretensioso e modesto, destinado à profissão. A simplicidade denota da simplicidade toda a generosidade e esta que é, enfim, até maior do que a justiça. Ela é fruto do temperamento e do coração, enquanto a justiça é apenas fruto da razão. Nisso também os céus brindaram a Tito, com a grandeza de alma, a liberdade magnânima. Tito de Abreu Fialho patina na campina da doçura. Este tipo de coragem que expõe a ilharga do andarilho a um meio termo, entre os aguilhões da cólera e da mediocridade, na árdua quelha que conduz da honra até a caridade. Senhores acadêmicos, é, portanto, privilégio ter visto no sodalício este lídimo herdeiro pela quinta ou sexta geração da prosápia dos Abreu Fialho. E, ao mesmo tempo,
haver usufruído convívio deste afortunado homem proprietário da pureza. Pureza, caros confrades, é o amor sem cobiça, é a doação livre de qualquer esperança e de toda espécie de posse. Senhores, a casa exulta, teve Tito o melhor agasalho. O homem bom trouxe nas cães a coroa de orvalho. De pela vida, nada de couves, só de carvalho. Supérstite do açoite, da bonança e do vergalho, escravo do sublime, vivendo só para o trabalho, herdeiro do tesouro de todos os Abreu Fialho. Cumpriu a academia o seu fado, como Tito cumpriu o seu destino. Bis pueris senex, o velho voltou a engatinhar. É muito raro que aquele que é senil seja também feliz. Mas Marilsas, mãe e filha, avivaram os sulcos das faces no correr do pranto, como Marias ao pé da cruz. Não finou-se a chama dos Abreu Fialho, decorridos esses 204 anos. Ela será permanente. Há dias, um outro Abreu Fialho, um outro Tito, que está aqui presente, engenheiro, se dispôs a matricular-se na Faculdade de Medicina. Houve um ilustre professor, fundador e solidificador da escola médica, onde seu pai, Tito, e eu também estudamos, chamado Licínio Atanásio Cardoso, também engenheiro, famoso matemático, que só veio a graduar-se em medicina já pelos 50 anos. Tito não amealhou o vasto cabedal financeiro, mas foi um pobre de grande fortuna, que pouco falta ao homem, de poucas posses, quando tudo falta ao avarento, diz Públio Ciro. Senhores, morre-se já, desde a nascença, e da origem o fim depende. Bendito aquele que entende que a semente não há quem vença. Suspes celum et numer stellas hypotes. Mira o céu e conta o número de estrelas, se és capaz. Andei a prescrutar o firmamento e asseguro que ali, perto do Cruzeiro do Sul, há uma nova estrelinha cintilante. Obrigado, senhor presidente. Quero convidar o nosso orador, acadêmico Omar da Rosa Santos, para compor aqui a mesa também. Eu tive a honra de conviver aqui na academia, tanto com o honorário Luiz Fernando, quanto com o honorário Tito. O honorário Luiz Fernando, por um tempo maior, ele frequentava regularmente aqui a academia, com a sua gentileza, com a sua atenção, sempre conversando a respeito de assuntos médicos, culturais. E o honorário Luiz Fernando, ele passou a ser uma pessoa tão querida de todos que os candidatos a membro titulares visitavam o professor Luiz Fernando, davam a memória ao professor Luiz Fernando, porque o professor Luiz Fernando trazia essa qualidade de respeito, de carinho e de atenção. O honorário Tito de Abreu Fialho eu já o conheci mais recentemente, quando ele recebeu o título de honorário aqui durante essa direção, e também admirei bastante, não apenas a pessoa do honorário Tito, mas também toda a sua história de vida e a história da família do honorário Tito junto a essa academia. E nós temos aqui um quadro eternizado no nosso livro, Os Quadros da Academia Nacional de Medicina e Suas Histórias, que traz a primeira enfermaria na Santa Casa, o acadêmico José Antônio Abreu Fialho, examinando um paciente por oftalmologistas da primeira enfermaria. Esse quadro está no livro Os Quadros da Academia Nacional de Medicina e está aqui na nossa secretaria
um quadro belíssimo, pintado pelo artista Roberto Fantuzzi, o que eternaliza a história da família do honorário Tito junto a essa academia também. Abro agora a palavra aos acadêmicos que desejam fazer uso da mesma. Acadêmico presidente Pietro Novellino. Senhor presidente, em exercício, senhor secretário-geral e senhor orador oficial da Academia Nacional de Medicina, senhores acadêmicos, familiares dos nossos homenageados de hoje, num peito de saudade, senhoras e senhores convidados. Após a brilhante locução do nosso orador oficial, é difícil acrescentar alguma coisa dos nossos queridos Tito Abreu Fialho e Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva. Eu, com ambos, tive uma convivência, como disse o senhor presidente, na academia, inicialmente com Luiz Fernando, grande pesquisador, e que, evidentemente, quando nós íamos de carona com o nosso professor Cora, deixávamos sempre o nosso Luiz Fernando na Praia do Flamengo e era rotina. O seu valor, do ponto de vista científico, já foi ressaltado e eu não me atrevo a acrescentar alguma coisa do seu valor científico, que evidentemente ficará gravado nas memórias, nas paredes da Fundação e da Escola Oswaldo Cruz. Eu, então, queria apresentar os sentimentos à senhora Bianca e a toda a família em meu nome pessoal, e eu faço, tenho certeza, em nome de todos os acadêmicos que aqui estão. Quanto ao nosso querido Tito Abreu Fialho, eu devo dizer que as inúmeras academias que ele pertencia, sempre com apoio de senhora Marilza, aliás, como foi dito, mãe e filha, e Tito, que já é uma geração que vem perpetuando o nome de Abreu Fialho. Relembro que no discurso de posse de Tito Abreu Fialho como honorário, foi saudado pelo acadêmico Omar da Rosa Santos, o seu discurso foi todo em versos. Quer dizer, era um poeta dos mais eminentes. E isso certamente está gravado nas memórias desta casa. Eu queria, para não me alongar, queria ressaltar o amor que a família tinha pelo nosso acadêmico honorário Tito Abreu Fialho, em todos os sentidos. E esse apoio, mesmo quando a saúde já não estava como antes, essa família, o amor da esposa, do filho, da filha, deram-lhe, tenho certeza,
mais anos de vida. Então, senhores acadêmicos, eu acho que essa casa, senhor presidente, reverencia dois honorários que estão inseridos nas paredes dessa casa. Eu sempre repito o que eu vou falar agora, me perdoem, que, citando Guimarães Rosa dizia que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Tito Abreu Fialho e Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva estão encantados no seio dos seus familiares, no seio dos seus discípulos e também nas paredes dessa Academia Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva, juntamente com o nosso querido Tito Abreu Fialho. Muito obrigado, senhor presidente. Acadêmico Rubens Belfort. Você fez um discurso maravilhoso. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor vice-presidente de exercício, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, que eu tenho certeza está nos vendo e ouvindo agora de Portugal, excelentíssimos diretores, acadêmicos, excelentíssimos membros das famílias dos homenageados, nossos visitantes. Eu não poderia, como oftalmologista, deixar de falar algumas palavras. E também faço questão de fazê-lo. A família Abreu Fialho é realmente uma das maiores da nossa oftalmologia e por várias gerações demonstrou essa qualidade, tanto na prática da oftalmologia, quanto no ensino de diferentes áreas do nosso campo. Meu avô, meu pai e eu fomos as 3 gerações testemunhas disso. E esse é um momento que, uma vez que infelizmente o Dr. Tito não pode estar aqui, pelo menos a gente possa de novo transmitir para a família dele, para os seus descendentes, a importância da vida do Dr. Tito e da família inteira para beneficiar a saúde ocular de tantos e tantos brasileiros. Cada um de vocês, eu sei, tem muito orgulho do Dr. Tito. E esse orgulho é merecido e esse orgulho é compartilhado por nós todos aqui da Academia. Muitíssimo obrigado por fazer com que todos nós hoje lembremos dele através dessa homenagem. Obrigado. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Algum familiar do professor Tito deseja fazer uso da palavra? Por favor. Também do professor Luiz Fernando, se a senhora Bianca deseja, ou alguém fazer uso da palavra, fiquem à vontade. Excelentíssimo senhor presidente em exercício Antônio Egídio Nardi, excelentíssimo senhor secretário-geral José Galvão Alves, excelentíssimo senhor professor Romar da Rosa Santos, excelentíssimo senhor professor Pietro Novelino, demais acadêmicos desta casa, familiares do professor Luiz Fernando, convidados. Tito de Abreu Fialho. Tito, pela definição, é gigante. Este é o significado do nome. Nascido em 1923, aos 30 de dezembro, no carioca bairro de Vila Isabel, terra de Medeiros Rosa, o Noel, em seu Boulevard 28 de Setembro, Rua Souza Franco, quase esquina, ao ponto de 100 réis, era pegado. Ali começava o seu legado, nas letras e na medicina. Médico, poeta, professor, seresteiro, compositor, trovador. Transformava aulas suas em poemas,
lecionando da oftalmologia os fonemas. Gostava de antes o texto escrever, para poder bem se preparar, mas as trovas eram no improvisar, sempre rápidas de surpreender. O sonho de pertencer a este sodalício iniciou em agosto de 1944, quando meu pai fez o seu debut nesta academia, em sessão solene, presidida pelo professor acadêmico Dr. Aloysio de Castro, na posse de Silvio de Abreu Fialho, seu primo, como membro titular, no imponente prédio do Soligeu Brasileiro, no bairro da Glória. O sonho se concretizou em 21 de setembro de 2017, com a sua posse como membro honorário nacional, graças ao engenho e arte dos professores acadêmicos Omar da Rosa Santos, Pietro Novelino, Francisco José Barcelos Sampaio, então presidente desta casa e da sessão quando ele foi eleito honorário nacional, e Jorge Alberto Costa e Silva, presidente desta casa quando a sua posse, além dos demais acadêmicos desta querida academia. Infelizmente, as moiras, as três irmãs gregas que selam o destino dos deuses e dos seres humanos, cortaram-lhe o fio da vida. Eu, em nome de minha mãe, Marilza Terezinha, e de minha irmã Marilza, profundamente agradeço a realização dessa sessão de saudade em homenagem ao meu pai, Tito de Abreu Fialho. Termino aqui com as palavras de meu pai, como ele sabia fazer de melhor, um panegírico sobre a saga Abreu Fialho na medicina. Breve, eu prometo. Vou contar uma história cheia de talento e glória. Na colônia começou, era um fato inédito, pois isso eu peço crédito, que o Brasil começou. Dona Maria I, digo de forma ligeira, de louca sim, a chamavam, mas louca ela não era. O que sim acontecera, saudades atormentavam. Saudades de Portugal, coisa muito natural, que deixara a correr, com a família embarcando, pelos mares navegando, cá no Brasil veio ter. Napoleão Bonaparte, com perícia e com arte, de guerra se invadiu, e então sim, num instante, realeza navegante para o Brasil sim partiu. Na Bahia aportou, depois que ali, pois, chegou, portos abriu, foi fundando coisas que se precisavam, como então, sim, pensavam o Brasil colonizando. Por certo, Dona Maria, o que mais ela queria era a Portugal voltar. Lá ela tinha de tudo, e no Brasil, sim, contudo, tudo estava a faltar. Louca, disseram então, e nessa ocasião, como que sim, de repente, assume aqui o reinado, como era esperado, Dom João, filho regente. E entre coisas que fez, eu digo da prima vez, a história nos ensina, criou uma faculdade, diga-se a bem da verdade, para ensinar medicina. E 15 anos depois, eu digo assim, ora, pois, passando 1800, era coisa inusitada, uma turma já formada de médicos posta aos ventos. Na capital da Bahia, uma turma ali surgia, a primeira do Brasil. Depois dessa faculdade, no Rio, outra cidade, fez mais outros, muitos mil. Dom João VI reinando e o barão assinando, surgiu para fazer trabalho, médico cirurgião, como diziam então o primeiro Abreu Fialho. E o Correia Picanço, de dizer eu não me canso, de Dom João conselheiro, cirurgião mor da corte, de Dom João braço forte, deu-lhe o diploma ligeiro. Passaram-se muitos anos, com sonhos e desenganos, muitas voltas pelo mundo, o Brasil já libertado, o reino terminado, Abreu Fialho II. República instalada, continua a escalada, nesse solo brasileiro, mais um médico surgindo, a profissão sim seguindo, Abreu Fialho III. Mas não para por aí, vamos dizendo daqui, nas datas não embaralho, e para tudo seguir, está então a surgir o quarto Abreu Fialho.
E o tempo vai passando, Abreu Fialho somando, falo sério, eu não minto, surge mais um, de verdade, falo com sinceridade, Abreu Fialho, o quinto. Depois de 5 vem 6, que certo é 3 mais 3, 3 mais 3. E afirmando o pretexto, eu digo aqui agora, temos mais um nesta hora, Abreu Fialho, o sexto. As datas apresentadas, agora mencionadas, depois de 1800, contamos 15 direto, e dizemos com afeto, lembramos esses momentos. Depois foi 98, eu nem de longe eu açoito, mas afirmo com prazer, veio o segundo, e então veio boa ocasião dessa saga bem crescer. Passando o século então, veio a outra ocasião, do terceiro aqui citado, 25 são somados, todos eles arrumados em rito alentado. Mais 25, 50, a família se aguenta, o quarto está presente, meu pai, do grupo se aproximando, ao grupo se agregando de modo eficiente. Fase efêmera, o quinto, eu digo sério, não minto, 68 surgiu, passou por aqui a jato, é isto um triste fato, e seu destino seguiu. 75, afinal, é o sexto natural, a empunhar o bastão, nesta trilha encetada, de forma especializada, segue em boa direção. Antes que isso acabe, primeiro, pouco se sabe. Segundo, foi fundador aqui desta entidade, professor da faculdade, seu grande incentivador. Terceiro, foi professor e também foi seguidor, novos caminhos abrindo, novos rumos ampliando, emérito foi ensinando, do melhor modo agindo. O quarto lecionou, a muitos se ensinou, e em plena atividade ainda vai exercendo, do modo que vai podendo, a especialidade. O quinto, pouco ficou, para o astral se enrumou, diga-se aqui, na verdade, um mundo de esperança que se esvai na lembrança e que se chama saudade. O sexto, fellow, que ele leciona até, perspectivas criando, vai a seu modo crescendo, sempre aparecendo, horizontes ampliando. Outros virão, com certeza, é a lei da natureza. E o hipocrático bastão, símbolo da medicina, que empolga e fascina, com destreza empunharão. O primeiro, José Antônio de Abreu Fialho, formado em 1815, o segundo, José, na Faculdade da Bahia, o segundo, outro José Antônio de Abreu Fialho, formado em 1898, fundador da Clínica Oftalmológica e professor catedrático da UFRJ, da Universidade do Brasil, neto do primeiro. Terceiro, Silvio de Abreu Fialho, formado em 1925, professor emérito da UFRJ e filho do segundo José Antônio. Tito de Abreu Fialho, formado em 1950, adjunto e mestre pela UFRJ, e primo de Silvio, sobrinho de José Antônio. O quinto, José Antônio de Abreu Fialho, formado em 1968, pela UFRJ, filho de Silvio, neto de José Antônio. E o sexto, Luiz Alfredo de Abreu Fialho, irmão de José Antônio, filho de Silvio, neto de outro José Antônio, formado em 1975. Aqui eu torno minhas palavras as palavras da família do professor Luiz Fernando, de agradecimento a esta casa por ter recebido nossos queridos pais, e desejo que ela continue a dar o exemplo de entrega da saúde pública, do conhecimento da saúde pública ao Brasil, que ele tanto merece. Agradeço a Deus, ao pai que eu tive, o exemplo, o caráter, a retidão, que ficarão comigo. A dor é infinita, a saudade é eterna. Muito obrigado.
Eu vou ser breve, mas eu gostaria de agradecer imensamente a homenagem feita ao Luiz Fernando, né? Luiz Fernando, que conseguia agregar características muito singulares, né? Ele era um homem lúdico e era um homem de compromisso, né? E um dos compromissos que ele tinha muito orgulho de manifestar era de ser membro dessa casa, né? Esse compromisso era religioso, né? Aliás, o Luiz Fernando manteve essa ludicidade. Eu entendo que, até os últimos dias de sua atividade profissional, o dia que ele adoeceu, ele estava em Manguinhos, né? Eu o levei para o hospital e ele não voltou mais, né? Mas até os últimos dias ele carregava a energia e a vitalidade do encanto que ele teve quando leu Caçadores de Micróbios, ainda menino, né? Caçadores de Micróbios, de Paul de Cruyff, né? E ele conseguiu manter aquele espírito encantado, né? Pelo mundo do laboratório, pelo mundo da pesquisa. Eu conheci Luiz Fernando em 1984. Eu era aluna da Escola Nacional de Saúde Pública e ele era vice-diretor da escola, eu era representante dos alunos, né? O Luiz Fernando, ele era tão apaixonado pelo que ele fazia que, certa vez, ele me abordou e, por muito tempo, ele só falava de coprólitos, né? E eu demorei a entender que, na verdade, ele estava fazendo uma aproximação, né? Então, eu tenho certeza que, o tanto quanto ele tinha orgulho de ser membro dessa casa, porque ele era humilde, mas também tinha o seu lado orgulhoso, e ele deve estar muito orgulhoso com essa homenagem, né? Às quintas-feiras era muito... Ele saía daqui, ficava na Praia do Flamengo, ele chegava em casa, e eu desconfio que era o professor Omar, que fez uma descrição muito sensível de quem era o Luiz, né? E ele dizia que tinha pelo menos alguém que, na hora do coquetel, espalhava para todo mundo que o camarão não estava bom. Então, fazia parte do chegar às quintas-feiras e dizer, olha, ele espalhou para todo mundo que o camarão não estava bom. É só um registro, agradecer essa acolhida e essa homenagem. Muito obrigada. Nós todos que agradecemos as palavras de ambos. Quem sempre faz essa brincadeira que o camarão está ruim, estragado, é o acadêmico Adolfo Reures. Muito brincalhão sempre com várias piadas. Mas a Sessão da Saudade é uma das formas que nós mantemos eternizados todos os membros dessa academia, honorários, membros titulares. A Sessão da Saudade é um momento sempre especial e que todos ficamos muito emocionados. Agradeço mais uma vez a presença de todos da família aqui, que muito honraram esse momento. Agradeço a presença dos acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Nós agora teremos um chá acadêmico aqui e o camarão não está estragado. E após o chá, às 18 horas, nós teremos a nossa sessão ordinária e seremos brindados com a conferência do acadêmico Gerson Canedo de Magalhães, Neurologia, Estado da Arte, e eu convido a todos para participarem. Muito obrigado. Chegou o homem do camarão estragado.